pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Ateliê Maria Ju. Primeira vez nesse canal? Então muito prazer também, sou a G Correia, professora de costura criativa. Estou toda semana aqui no YouTube e já te convido para se inscrever no canal, porque você não vai se arrepender. Já deixa o like também, porque o lema desse canal é já chego dando like. Já viram aí qual que é a peça da aula de hoje, mas antes vou te convidar também para seguir aqui, ó, no Instagram as minhas páginas, que lá tudo acontece primeiro, eu sempre posto, coloco enquete, tiro dúvidas de vocês, então é muito legal, segue lá as duas páginas. Vou apresentar para vocês com calma agora essa bolsa de praia, listras coloridas, que coisa mais linda, gente. Isso aqui, eu postei, acho que foi o ano passado essa bolsa aqui, desde que eu postei, eu recebo mensagem direto das pessoas me pedindo para ensinar a fazer, e o grande dia chegou. Chegou o dia que eu vou ensinar vocês a fazerem essa lindeza aqui de bolsa de praia. Fora que ela não serve só para ir pra praia, né, gente? Imagina no final de tarde, você ir lá no shopping, né, tá no final de ano ali, já imagina a cena, a gente lá na praia, dá uma passeadinha no shopping. Olha que coisa mais elegante, que coisa mais linda essa bolsa aqui. Os materiais já sabe, tem no site, vou deixar aqui pra vocês. O site da loja, tem tudo lá, tem o plástico, tem sintético, tem tudo. Essa bolsa aqui eu fiz no plástico ponto 40, você pode fazer tanto no ponto 40 quanto no ponto 30, menos que isso não pode, vai ficar muito mole. Os detalhes, eles foram feitos aqui com o sintético Dexter Nude 0.4 e as tirinhas também coloridas, a gente pega retalhinho aí, vai pegando o que sobrou, porque você sabe que aqui a gente não desperdiça nada, nada jogado fora, tudo se aproveita. Tô acelerada, mas é porque a aula de hoje é muito boa, tá muito lindinha, tá muito gostosa de se fazer. Então curta aí o vídeo, boa aula! A primeira coisa que eu vou fazer vai ser essas tirinhas aqui. Então eu cortei todas as tirinhas, passei um risco aqui no meio delas, e aí eu vou passar cola de contato, vou deixar secar. Eu tô usando a cola de contato líquida, que é aquela cola que a gente compra em depósito de construção, né? Cola de sapateiro, também conhecida. E aí eu vou dobrar todinho aqui, ó, os dois lados. E aqui, olha só, eu vou dobrando até o meio, ó, até essa marcação, essa linha que eu fiz aqui no meio. A cola de contato, a gente tem que esperar ela secar. Então, a gente passa essa cola de contato líquida e espera alguns minutos para secar. E aí eu vou dobrar os dois lados para ficar assim. Eu faço isso com todas as tirinhas. As minhas tirinhas estão prontas. Então, o que eu vou fazer? Eu tô aqui com o meu espelho, eu dobrei, coloquei ponta com ponta aqui, dei um piquezinho em cima e um piquezinho embaixo pra gente começar a fazer as marcações da posição aqui das tirinhas. Bom, então, o que eu fiz aqui? Eu marquei do meio para fora 1,5 centímetro e coloquei a fita crepe. Então, eu coloquei a régua por baixo porque fica mais fácil. Então, eu tenho a minha marcação do meio, e aí eu coloquei 1,5 centímetro e botei a régua. Então, vai ser essa a nossa primeira marcação. Vou pegar aqui a tirinha, vou posicionar ela aqui e eu vou costurar seguindo a marcação da minha fita crepe. Então, eu posicionei a minha tirinha bem aqui rente com a fita crepe e eu vou começar a costurar. Faço um retrocesso aqui no início, deixa eu puxar essa aqui pra trás, faço o retrocesso no início e vou seguindo aqui, alinhando essa tirinha de acordo com a minha fita crepe e passo uma costura dos dois lados. Passo aqui nessa beirada e também na outra. Agora, eu já tenho, então, a minha tirinha base para fazer as outras. A distância de uma tirinha para outra é de 3 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar de novo a minha régua aqui embaixo, vou tirar essa fita crepe aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou marcar sempre 3 centímetros. Por que eu coloco aqui embaixo a fita crepe? Porque eu tenho que colocar essa fita crepe para dentro dos 3 centímetros. Se eu colocar para fora, não vai dar certo. Então, eu vou alinhar bem aqui, vejo se tá tudo certinho. E aí, eu vou colocar de novo a minha fita crepe. Deixa eu desembolar ela aqui. E vou contar aqui, ó, 1, 2 e 3. Então, eu vou colocar a fita crepe no 3 centímetros.
porque é a distância que eu estou dando de uma tirinha para outra, para fazer todas as tirinhas. Sempre confirme se tá certinho, tanto aqui, se tá alinhado embaixo quanto em cima, e aqui, para essas tirinhas ficarem bem certinhas no lugar. Coloquei a fita crepe, vou pegar a minha outra tirinha, vou alinhar aqui e vou costurar. E assim eu vou fazendo dos dois lados. Deste lado a mesma coisa, eu marco 3 centímetros, coloco a fita crepe e costuro a tirinha. Então, ficou assim, todas as tiras já posicionadas. O importante é que fique 3 centímetros de distância entre elas. Eu dei essa sugestão de colocar a régua por baixo e colocar a fita crepe, mas é claro que se você tiver uma maneira mais fácil de fazer, que você se sinta melhor, pode fazer. O importante é isso, é que a gente comece aqui, ó, deixando no centro, da onde fez o pique, 1,5 centímetros para cada lado. Então, aqui no meio, já começa com 3 centímetros e aí vai abrindo pra fora. Você pode fazer todas as tirinhas da mesma cor ou coloridas, não importa. Agora, nós vamos fazer a alça. Essa bolsa, você pode usar uma alça pronta ou pode fazer a alça do jeito que eu vou ensinar aqui, essa alça de roletinho. Ela vai ficar posicionada dessa forma. Já estou aqui com a minha alça cortada, eu fiz aquele risco no meio, a marcação no meio, e passei cola de contato nela toda. E agora eu vou colar até o meinho. Não deixa aquele vãozinho que a gente costuma deixar quando é outro tipo de alça, mas esse aqui não. Esse aqui eu vou colar até no meinho onde tá a minha marcação. Colo os dois lados. Dobrei, colei. Peguei aqui um rolinho aqui de spray, passei pra poder vincar bem as beiradinhas, pra ficar bem assim, achatadinha. E aí, eu vou marcar da ponta pra dentro 10 centímetros. Então, vou marcar aqui pro lado de dentro, tá? Fiz uma marcação aqui de 10 centímetros dos dois lados. Então, venho aqui e marco 10 centímetros. Eu vou passar cola de contato agora dentro dessa marcação aqui dos 10 centímetros. Passei já a cola de contato aqui nessa marcação. Daí agora a gente precisa colocar alguma coisa aqui no meio para dar um voluminho, alguma coisa bem fininha, um cordão, você pode colocar um vivo aqui dentro. Eu fiz um rolinho aqui de feltro, então eu fui colando, eu fiz um rolinho, então fica a dica aí para quem não tiver nada pra colocar, pega um feltro aí, faz um rolinho bem fininho, tá? Porque essa alça aqui, ela é fina. E eu vou colocar aqui no meio, ó, fiz bem do tamanho da minha marcação. Vou colocar aqui no meio. E aí, eu vou dobrar aqui, ó. Fica bem apertadinho. Se você também não quiser colocar nada, não precisa. Tem gente que deixa a alça rolete sem nada dentro. E vou colocar uns clipes aqui, pra essa cola de contato já ir colando. Coloquei os clips na extensão toda da minha alça. E agora, eu vou costurar isso daqui. Eu não vejo outra forma de costurar, a não ser com esse calcador aqui de zíper, que ele é cortado pela metade. Porque nós vamos ter que passar a costura bem aqui na beirada, então não vai ter muito espaço, vai ter que ser um calcador desse mais fino. Então, vou começar aqui. Faço um retrocesso. E agora, eu vou tirando os clips e vou passando a costura aqui na beiradinha dessa alça aqui. Venho apertando, que tá bem pequenininho o espaço aqui pra eu costurar. A minha máquina tá no ponto número 4, 4,5 na verdade. Alça costurada. Agora, a gente vai posicionar ela aqui na nossa peça. Então, o que eu vou fazer? Esse aqui é o meio, certo? Então, eu vou contar 1, 2, vou colocar aqui, do meio pra cá, ó, 1, 2 e coloco esse outro lado aqui. E eu vou passar uma costura aqui em cima, vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. Costurei, agora eu vou fazer uma dobra aqui de 4 centímetros, então eu marco 4 centímetros aqui e dobro dos dois lados, olha só. Dobrei aqui com 4 centímetros e vou passar uma costura aqui, vou fazer um quadradinho costurando
nas bordinhas aqui. Vou costurar, deixo aqui mais ou menos 1 centímetro de distância, 1,5 centímetros. Vou passar aqui a costura, não faço retrocesso no início, porque a gente vai dar a volta toda. Deixo bem certinho aqui na ponta, vou puxar um pouquinho pra dentro. Ó, abaixo aqui, viro e vou costurando, olha só, na beiradinha dela, fazendo um quadradinho. Se for ficar muito na beirada, você puxa um pouquinho aqui pra dentro. Ó, vou contornando aqui. E aí, eu venho encontrando aqui no meu primeiro ponto, bem onde eu comecei. Ó, coloquei aqui no meu primeiro ponto, vou virar. Aqui eu vou até o final de novo. Faço um retrocesso. E pronto, tá costurado aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Costurada, então aqui a minha alça, não se esqueça de cortar e queimar os fiozinhos aqui atrás. Se você até quiser pegar um pedacinho do sintético pra colar aqui, pra tampar a costura, pode colar também. Que daí você tampa essa costurinha aqui. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou colocar também um rebite em cada parte da alça aqui, em cada quadradinho. Mas cuidado, não exagere em ferragens em bolsa de praia. Justamente por ser bolsa de praia, tem a maresia, tudo. Então, quanto menos ferragem, melhor. Eu vou colocar só pra fazer um detalhe mesmo, pra ficar... que eu gosto, acho que fica bonitinho. Lembrando também que essas tirinhas aqui, eu esqueci de falar no começo, mas dê preferência para sintético 04, que fica mais fácil de você fazer a dobrinha, por ela ser muito fininha. Então, se você pegar um sintético 08, ele já, mesmo que você colhe, às vezes ele fica abrindo de novo. Então, dificulta um pouquinho mais. Eu usei aqui o sintético Dexter, o sintético verniz também e o sintético emborrachado, por causa das cores, né? Mas todos eles eram 04, então fica mais fácil de dobrar para costurar. Então, antes de fazer a parte do fundo, eu já resolvi colocar a etiqueta, porque eu coloquei essa daqui de acrílico. Para vocês que me perguntam, essa etiqueta é lá da oficina dos Badulacs. Vou deixar o site, o Instagram deles aqui. Tem cupom de desconto, é Maria Ju, tudo minúsculo, tudo junto. Então, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente cortei 2 pedaços do meu sintético, aí eu apliquei a etiqueta num pedacinho só do sintético e depois eu colei o outro atrás, porque daí fica tampando o acabamento do rebite, ele não aparece aqui, tá vendo? E aí eu coloquei, então, em 2 pedacinhos de sintético, coloquei aqui na minha peça e costurei. Então, aqui atrás fica assim, ó, somente uma costura mesmo, fica bem bonitinho. Eu gosto bastante e eu escolhi de acrílico porque, como eu disse, quanto menos metal, melhor. Já vai ter o metal aqui do rebite, eu também vou colocar rebite aqui. Então, chega de metal por ser uma bolsa de praia. Agora, então, eu tenho aqui as 2 partes já cortadas do sintético para o fundo. O que eu fiz? Eu marquei da ponta pra dentro 2 centímetros, passei a cola de contato e fiz esse virado aqui. Então, com ela aberta, né, eu fiz o quê? 2 centímetros, risquei, passei cola de contato e dobrei. Isso nas 2 partes. Nessa daqui, eu já colei um EVA pra ser o fundo aqui da minha bolsa. Coloquei o EVA mesmo, já é suficiente, porque bolsa de praia a gente não carrega, não costuma carregar muito peso, mas se quiser colocar recouro ou algum outro estruturador, pode colocar. Então, eu fiz isso, tá? Eu só fiz aqui o viradinho com a cola de contato e colei. As 2 partes têm que estar na mesma medida, elas têm que estar iguaizinhas. A gente faz o virado e tem que estar igualzinha as medidas, tá? O corte é uma das partes mais importantes de uma peça. Se ele tiver torto, a peça toda vai ficar torta. Peguei aqui o meu espelho, colei uma fitinha dupla face aqui na beiradinha. E aí, eu vou posicionar uma das partes aqui do meu fundo. Eu vou posicionar aqui e vou colar em cima, bem retinho, dessa fita dupla face aqui. Então, olha só, colei. Vou virar aqui pra mostrar. Não se esqueçam de cortar todas essas pontinhas aqui, se tiver, tanto da parte de baixo quanto da parte de cima. Porque às vezes a gente corta um pouquinho essa tira maior, então depois que costurar todas as tirinhas, já corta, deixa tudo alinhadinho. Lembrando também que a parte maior, a medida maior,
é a lateral da bolsa, certo? Essa é a altura e essa aqui é a lateral. Colei aqui a dupla face e já colei aqui embaixo também. Vou colar a outra parte aqui do meu espelho. Eu vou virar aqui e aí eu vou colar aqui a outra parte do meu espelho, deixando essas linhas aqui, ó, todas alinhadinhas. Então, eu vou colar aqui primeiro esse lado e depois eu colo a outra parte do forro, porque fica mais fácil, fica mais certinho pra gente poder alinhar aqui. Então, eu vou colar agora aqui. Não se esqueça, como eu falei, de cortar aqui as pontinhas, cortar fiozinho, tudo pra não ficar aparecendo. Vou colar e vou deixar bem alinhado todas as tiras. Pronto, tá colado aqui também. Lembrando que é assim, o avesso tá virado pra cima aqui, tá? Esse aqui é o lado direito, então a gente tá colando primeiro a parte de fora do fundo. Então, já tá colado, coloquei uma régua aqui pra deixar bem alinhadas as tiras. Se você quiser que as tiras fiquem na mesma cor, né, verde com verde aqui alinhando, é só na hora de você colocar, você presta atenção, vê certinho qual que é a disposição das tiras que você quer. Eu queria assim mesmo, tudo coloridão, que eu acho que fica mais legal. E agora, vou tirar aqui, né, a fitinha da minha dupla face e vou colar a parte do forro aqui do fundo. Aí, agora é só a gente alinhar aqui bem certinho, o lado de fora com o lado de dentro e colar aqui o acabamento do forro, tanto aqui quanto aqui. Faço a mesma coisa, passo, coloco a fita dupla face aqui e já colo as duas pontas aqui do meu forro. Pronto, colado. Essa parte eu gosto de usar a dupla face, porque às vezes a gente tem que reposicionar, levantar, tirar. E se você passar a cola de contato, ela já começa a ficar muito grudenta. Então, por isso que eu prefiro usar a fita dupla face. Agora, a gente vai virar aqui pro lado direito e vamos passar uma costura aqui de cada lado pra prender esse fundo aqui no principal, no espelho. Então, vamos lá. Faço um retrocesso no início e vou passando a costura aqui na beirada. Bem devagar, para essa costura ficar bem bonita, bem retinha. E passo aqui dos dois lados. Fundo costurado, olha só que coisa mais linda que ficou. Passei também uma costura aqui na beiradinha pra fechar aqui. E eu vou já achar os meios desse fundo aqui. Então, eu vou colocar costura com costura aqui, vou dar um piquezinho e vou dar um piquezinho aqui desse lado também. Agora, a gente vai pegar a lateral da nossa peça. Bom, estou aqui com a lateral, não tem nada demais pra fazer nela, né? Você pega o plástico, corta na medida e aí eu só arredondei os cantinhos. Então, eu fiz uma curvinha, pode pegar um cone de linha, alguma coisa assim, não importa. Então, eu dobrei aqui no meio, eu fiz a mão mesmo. Cortei aqui, arredondei o cantinho e achei o meio somente aqui da parte de baixo, não dá pique aqui em cima. Porque aqui em cima o acabamento vai ficar assim, no plástico mesmo, então não dá pique aqui. Somente aqui na parte de baixo. Aí eu vou pegar a minha peça aqui, presta atenção. Ela tá no avesso, esse aqui é o avesso dela. Vou pegar pique com pique, assim mesmo. Vou colocar aqui no avesso e vou passar uma costura aqui embaixo. Então, eu coloco o meio com meio e passo uma costura assim. É desse jeito mesmo, tá? Então, estou no avesso da minha peça, vou colocar pique com pique e vou passar uma costura aqui embaixo já pra segurar. Bom, olha só, agora que eu já passei uma costura aqui embaixo, eu nem tirei da máquina. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar a costura aqui, vou fazendo essa curvinha do corte aqui do meu plástico. Então, eu vou puxando aqui, ó, essa parte que ela vai levantar. Eu vou puxando aqui e vou alinhando o corte com esse daqui. Como aqui a gente tem uma curvinha, eu vou virando e vou alinhando aqui, pontinho a pontinho. Essa parte aqui eu vou até jogar pra cá, pra facilitar, pra não ficar esticando. Olha só, meu ponto está no 4.
Não façam mais apertado do que isso, para não picotar o plástico. E aí, eu vou puxando, olha só. Eu venho puxando aqui e vou passando a costura. Não passa uma costura muito na beiradinha também, porque senão depois fica difícil pra gente colocar o viés. Pronto, ó, já consegui alinhar. Agora, eu venho aqui até o final, fazendo um retrocesso lá no fim. Sempre deixando alinhado. Retrocesso e pronto. Então, aqui esse lado já tá costurado. Agora, é só fazer a mesma coisa deste outro lado aqui. Se você quiser clipar, colocar uns clipes aqui e começa, ó, de cima pra baixo, que fica mais fácil. Então, olha aqui, coloquei aqui 3 clipezinhos só pra me dar um guia. E eu começo aqui de cima. Começo fazendo o retrocesso. E vou descendo aqui a minha costura, deixando sempre bem alinhado, bem certinho. E vou descendo aqui até chegar lá embaixo na curvinha novamente e fechar essa costura. E olha só como é que ficou, então, a lateral, muito simples de colocar, super tranquilo. Como eu falei, não faça uma costura muito na beirada, porque depois na hora de colocar o viés fica mais difícil. E tá aqui costurada, ó, feita aqui a curvinha aqui embaixo. Vai devagarzinho, vai encaixando na primeira vez. Se quiser, coloca clipes na volta toda, certo? E aí, agora a gente coloca do outro lado da mesma forma. Pronto, coloquei então as duas laterais. A bolsa já está praticamente pronta. Só falta agora os acabamentos de viés. Então, eu vou pegar a tirinha menor do meu viés. E eu vou colocar aqui, frente com frente, aqui na beiradinha. Essa parte aqui, se você já quiser fazer assim que colocar a alça, antes de fechar o fundo, pode fazer, tá? Se não, faz agora. Então, eu vou colocar frente com frente, o meu acabamento aqui do viés, frente com frente. E vou passar uma costura aqui. Pronto, costurei aqui. Agora, existem duas formas. Essa medida que eu passei aqui de largura, vai dar pra vocês fazerem o que eu vou fazer. Virar aqui e passar outra costura, e aqui dentro vai ficar no corte a fio. Caso você queira dobrar uma vez e dobrar de novo, daí você vai ter que acrescentar aqui pelo menos mais meio centímetro nessa largura aqui, tá? Então, eu vou dobrar, ó, vou vincar bem aqui. Vou vincar bem. Eu vou virar e vou passar uma costura agora aqui pelo lado de fora. E aqui dentro, como eu disse, vai ficar no corte a fio. Então, agora eu vou passar uma costura aqui. Se quiser colocar alguns clipezinhos, pode colocar. Coloquei alguns clipes aqui, então. Vou entrar aqui na máquina. Ponto no 4,5. Certifique-se de que você está costurando também a parte de baixo, tá? Porque senão, às vezes, passa a costura e a parte de baixo não pegou. Retrocesso no início e no final. E aqui agora é só passar a costura na beirada aqui pra gente dar esse acabamento. Por isso que eu sempre falo pra vocês assistirem primeiro a aula até o final, porque até o final tem dica. Então, aí vocês assistem, vocês decidem a forma que querem fazer. Se quiser fazer esse acabamento já antes, fica até mais fácil, tá? Mas aí é opcional. Você que decide o que você quer. Mas sempre assista a aula até o final. Antes de cortar material, antes de qualquer coisa, assista tudo várias vezes. Para depois partir aqui para a prática. Mas aí você já vai estar dominando aqui a técnica da bolsa. Vou fazer isso no outro espelho também. A mesma coisa. E olha só que lindo que ficou esse acabamento aqui em cima. Bem certinho, já coloquei no espelho da frente e no de trás. Agora, esse aqui da lateral, eu vou fazer somente no corte a fio mesmo. Eu não vou fazer essa viradinha, eu vou já colocar ele direto aqui. Então, olha só, eu pego aqui a tira. Se você quiser até vincar ele todinho, é mais fácil. Ó, vinca ele todinho.
E aí, aqui no comecinho, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, deixando uma sobrinha aqui de mais ou menos 1 centímetro, vou dobrar ela pra baixo, e aí eu vou dobrar ele aqui. Essa pontinha, eu vou até tirar um pouquinho, eu vou dar uma arredondadinha nela, eu sempre faço isso. Nesse tipo de viés, eu dou uma arredondadinha. E aí, ó, encaixei aqui, dobro, ó, e dobro de novo pra cá. E aí, eu vou encaixar, vou colocar clipes aqui, que vai ser mais fácil. Se quiser colocar fita dupla face e ir colando também facilita, pode colocar fita dupla face nela todinha. E aí, vai colocando aqui, que vai facilitar. O problema maior vai ser aqui nessa curva, tá? Por isso que é bom até ou clipar ou colar, porque essa curvinha aqui vai dar um trabalhinho pra fazer. Então, já deixa ela coladinha aqui, deixa ela bem justinha. Eu vou fazer isso aqui na borda toda e já volto pra mostrar pra vocês como que eu vou costurar. Clipei toda a lateral. Agora, vamos começar aqui a costurar. O ponto da bobina tem que estar bonito também, porque é ele que vai aparecer pelo lado de fora, porque nós estamos costurando aqui pelo lado de dentro. Se você tiver máquina doméstica que sai aquela parte, faz aqui esse fechamento aqui esse acabamento do viés, faz então na máquina doméstica, que vai dar. Nós não temos muitas camadas, certo? Por isso que eu falo para usar, nesse caso, o sintético 04, que é o que eu tô usando aqui para dar esse acabamento, é o Dexter 04. Vai dar para costurar tranquilamente na máquina doméstica sem sofrimento. Então, agora é passar a costura com muita calma, com muito capricho, em toda a volta aqui. Aqui nessa parte da curva eu não vou conseguir mostrar direitinho pra vocês, mas a gente tem que ir adaptando, a gente tem que ir virando a peça, por isso é importante ter os clipes e ela estar colada com a dupla face. E aí a gente vem, ó, vou virando a peça, eu vou apertando aqui, não tem problema, não vai acontecer nada com o plástico, não puxa muito, só pra não rasgar. Mas aí, aqui eu venho pontinho a pontinho, fazendo essa curvinha aqui embaixo. É a parte mais crítica dessa peça aqui, porém, temos que enfrentar, certo? Senão não vai ter como fazer. E os desafios, eles fazem parte do processo, né, de evolução aí do nosso crescimento. Ó, já passei a primeira curva aqui, sem grandes problemas, sem nenhum estrago. E vamos continuar aqui, tem mais uma curva pra gente fazer. E é isso, ó, vai amassando, vai girando, porque essa é a dificuldade do fechamento, que a gente não tem aqui uma máquina de braço pra fazer. Mas a gente dá o nosso jeitinho, com bastante calma, capricho, puxa para um lado, puxa para o outro. E a gente vai se adaptando. Faz um pontinho aqui, outro pontinho ali. E tá aí, ó, mais uma outra curva já concluída. Agora é só vir aqui em linha reta muito facilmente. E aqui no finalzinho, vamos fazer o mesmo acabamento lá do começo. Dobro, guardo aqui pra dentro as pontinhas, olha só. Dobro bem aqui pra guardar, pra não ficar aparecendo nada. Sigo aqui costurando. Venho até aqui o finalzinho, volto com o retrocesso. E tá pronto aqui. E é assim que a gente faz o acabamento aqui na lateral da bolsa. Olha só como fica lindo. Vou fazer o acabamento agora no outro lado. Como eu disse, essa curvinha aqui, ela é sempre a parte mais crítica da nossa peça, mas vai treinando, vai fazendo, que vai dar certo. É só seguir aqui o nosso jeitinho aqui de fazer para facilitar. Agora eu vou colocar o viés aqui nessa outra lateral para encerrar essa bolsa. E a peça, então, está pronta, a nossa linda bolsa de tiras com acabamento. Não esquece de cortar todos os fiozinhos,
queimar todos os fiozinhos que tiver as pontinhas, não deixar nenhum pontinho aparecendo. Pega um papel, né, um papel toalha com álcool, passa todinho aqui no plástico para tirar aquelas marcas de dedo que fica. E tá prontinho aqui, eu só vou colocar o rebite, só para dar um detalhe, mas aqui, ó, deixei para vocês verem como que fica sem rebite, que fica lindo do mesmo jeito. Certo? Olha só. Se der errado o acabamento aqui do viés, tira, corta outro, vai com calma, coloca de novo. Se tiver sem paciência, não faz, dá um tempinho, descansa a cabeça, vai fazer outra coisa, aí depois tenta novamente que vai dar certo. É tentativa e erro. Eu errei várias vezes lá atrás, quando eu fazia esse acabamento. Às vezes até hoje ainda erro, então faz parte, tá? E tá aqui a bolsa de tiras prontinha, linda. Ai, que delícia de aula, que delícia fazer essa bolsa, gente. Ela parece que é muito complicada, muito difícil, mas vocês viram aí que não é. Tem aí alguns pontos mais dificinhos, né? Essas curvinhas aqui, esse viés, mas nada que o treino não resolva. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, não esquece que o like é muito importante aqui pro nosso canal. Um beijo e até o próximo vídeo.